Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma videoaula aqui no canal e o assunto de hoje serão os números decimais. Eu dividi o conteúdo em duas partes e nessa primeira parte nós vamos ver somente a definição de números decimais, como transformar um número decimal em fração decimal e vice-versa. E na próxima videoaula nós vamos fazer as operações entre números decimais, ok? Então vamos para a aula. Dando início aqui, pessoal, vamos lembrar o que são frações decimais. São aquelas em que os denominadores são potências de 10. Por exemplo, 3 décimos ou 4 centésimos ou 7 milésimos e assim sucessivamente, ok? E os números decimais, eles são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal separadas por vírgula. Os números que ficam após a vírgula são chamados casas decimais. Então, por exemplo, nós temos 0,3, 2,4, 1,65, 2,342. Todos esses são exemplos de números decimais, ok? Então, vamos seguir. Vamos lá. Transformação de um número decimal em fração decimal. Por exemplo, 55,27. Como eu transformo isso numa fração decimal? Primeiramente, eu observo que nós temos duas casas depois da vírgula. A quantidade de casas depois da vírgula significa a quantidade de zeros que eu vou ter no denominador. Então, como eu faço? Eu elimino a vírgula, então fica 5.527. Como eram duas casas depois da vírgula, são dois zeros no denominador. Eu coloco 1, então fica 5.527 centésimos. Aqui nós temos o 1,2. Uma casa depois da vírgula. Então, vai ser 1 no denominador, seguido de um zero somente. Então, eu elimino a vírgula, 12 décimos, ok? E aqui nós temos 0,035. São três casas depois da vírgula. Ou seja, o denominador vai ter um 1 seguido de três zeros. Então, eu coloco aqui 35 milésimos. E assim sucessivamente. Ok? Então, vamos seguir. Agora, o contrário. Transformação de fração decimal em número decimal. Então, vamos lá para os exemplos. 3 décimos. O denominador é 10, só um zero. Então, eu vou ter uma casa depois da vírgula. Como eu faço? Coloco 0,3. Ou seja, 3 dividido por 10, 0,3. 62 milésimos. Nós temos três zeros no denominador, então vão ficar três casas depois da vírgula. Então, eu tenho que colocar 0,062. Ok? Aqui nós temos 2 centésimos, dois zeros, duas casas depois da vírgula. 0,02. E aqui 350 centésimos. Então, são duas casas depois da vírgula. Então, fica 3,50, que é igual a 3,5. Ok? Vamos seguir. Agora, comparação de números decimais. Antes de dar início, só recordar uma coisa. Ó, lembrando, isso aqui, 0,5, isso é o mesmo que 0,50, que é o mesmo que 0,500, que é o mesmo que 0,5.000, e assim sucessivamente. Ou seja, depois da vírgula, não é preciso colocar os zeros à direita do número, ok? Ele não altera o valor do número. Tudo bem? Então, vamos seguir.
Primeiro caso, quando as partes inteiras são diferentes. Então, 6,3, a parte inteira aqui é 6. A parte inteira aqui é 5. Então, 6,3 é maior que 5,98. Ok? Aqui, a parte inteira, 14. 14,25. E aqui, 11,7. 14 maior que 11. Então, 14,25 maior que 11,7. E o segundo caso aqui na comparação de números decimais, quando as partes inteiras são iguais. Então, veja bem, 2,7 e 2,55. Então, eu vou para o primeiro número após a vírgula. Aqui é 7, aqui é 5. 7 é maior que 5, então 2,7 é maior que 2,55. Cuidado para não se confundir, porque parece que o 55 é maior que 7, mas eu olho o primeiro número, ok? O próximo, 12,02 e 12,2. Depois da vírgula aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 2. 0 é menor que 2. Então, 12,02 é menor que 12,2. E aqui no caso, 5,404 e 5,4. Nesse caso, o primeiro número depois da vírgula também é igual. Esse aqui não tem casas depois da vírgula. O que que eu faço? Eu completo com zeros. Lembrando que os zeros não alteram o valor, então eu posso colocar. Então eu posso olhar, 404 é maior que 400. Então, 5,404 é maior que 5,400. Ok? Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós vamos ver as operações entre os números decimais. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, se inscrevam no canal e até a próxima aula. Tchau, gente!